Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está conosco aí no canal Yeshua Rei. Aqui é o pastor Paulo Hasek. Estamos aqui neste momento, são exatamente meia-noite e 13 minutos aqui na Grande São Paulo. E eu senti muito desejo de descer aqui para o altar da igreja e entrar na presença do Senhor em oração e também trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Palavra esta que o Senhor vem falando no meu coração. Na verdade, eu já estou aqui com alguns scripts de mensagens para falar ao coração aí de todos os inscritos e pessoas que estão curtindo o conteúdo do canal Yeshua Rei, mas estou esperando para soltar alguns vídeos, alguma coisa que Deus tem preparado para vocês, devido à grande preocupação, dos dias que estamos vivendo, A gente fica ansioso e quer saber notícias das manifestações do povo brasileiro, lutando pela democracia verdadeira. O povo está na rua, acampado, esperando uma ação militar das Forças Armadas do Brasil, e nós estamos intercedendo, cobrindo este povo de oração, orando, falando com Deus em todo tempo, orando pelas autoridades que exercem autoridade, porque diz a Bíblia que não existe autoridade que não venha de Deus. E nós devemos orar em todos os lugares com as mãos levantadas aos céus para as autoridades, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, que é precioso diante de Deus, vivermos assim, que quer que todos os homens venham ao arrependimento e cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso, nós estamos cercando o povo brasileiro com oração, pedindo bastante para Deus que o Senhor também intervenha, Nós queremos uma intervenção para acabar com tanta imoralidade, sujeira, engano e coisas semelhantes. Mas também queremos uma intervenção dos céus, uma intervenção da parte do Criador, que também com certeza deve estar enojado de tanta mentira e sacanagem que tem acontecido aqui na nação brasileira, não só na nação brasileira, mas também nas nações vizinhas da América do Sul e até em outros lugares do mundo. Tem acontecido coisas muito tristes de ver, coisas muito terríveis que entristecem o nosso coração. Se nós, que somos falhos, seres humanos, ficamos indignados com tamanha sacanagem, vocês imaginam Deus? Como é que Deus fica no meio disso tudo, Ao olhar para uma política corrompida, cheia de corruptos e querendo voltar ao poder, nós ficamos imaginando como que Deus vê todas essas coisas, Mas a nossa parte é orar, e isso nós temos feito. Eu estou aqui com um texto da Bíblia que ficou na minha cabeça esses dias, a respeito de tudo que vem acontecendo. Eu quero falar com vocês um pouco a respeito sobre mentira. Mentiras. Você que gosta de ouvir as mensagens aí, você é uma pessoa mentirosa? Você gosta de mentir? Tem sociedade com essa prática de mentira? Pois bem, vamos ler a Bíblia para ver o que a Bíblia fala no livro de João, capítulo 8, versículo 44. Está escrito que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Sendo o diabo pai da mentira, a mentira como filha do diabo dá-nos a entender que
a mentira aprendeu com o seu pai. O pai era mentiroso e a filha também se tornou uma mentirosa. Que o diabo é mentiroso, mente desde o princípio, nunca se firmou na verdade e acabou gerando uma filha. A filha recebeu o nome de mentira. De uma forma ilustrada, né? A mentira representa uma filha do diabo. E todos aqueles que vivem na mentira têm a sociedade com a mentira, não têm parte com Deus. E refletindo um pouco no que está escrito na Bíblia, me veio à cabeça o seguinte: se mentir é tão errado a ponto de comprometer a salvação de alguém, por que é que nós não conseguimos muitas vezes resistir à mentira? A Bíblia fala que se nós dissermos que não mentimos, fazemo-lo o Filho de Deus mentiroso. Então concluímos que a mentira está no ser humano. Todos os seres humanos mentem. Se uma pessoa disser que não mente, ele já está mentindo só por dizer assim. A mentira é muito ardilosa, muito perigosa, e muitas vezes nos convida a participar do seu banquete. Quantas vezes nós, com medo de que alguma verdade dura ou indesejada, que a gente não quer que alguém saiba de alguma coisa, acabamos optando pela mentira, e a mentira tão logo ela é desmascarada, segundo as pessoas que trabalham e falam e tocam neste assunto da mentira, todos sabem que a mentira, tem um ditado que fala que a mentira tem perna curta. Mas a verdade não, a verdade anda com pernas próprias, né? E vai longe. Mas a mentira não, ela dura por um momento só, diz a Bíblia. Aquele que vive mentindo não consegue ficar firme, porque a mentira ela é desmascarada. Mas a verdade não, a verdade dura para sempre. Então, entre a mentira e a verdade, é melhor ficar com a verdade, porque a verdade liberta. A verdade é o próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida também. A mentira é tão cruel que ela pode, a partir do momento que a pessoa recebe, a aceita na sua vida, se tornando um mentiroso contumaz, um mentiroso que arquiteta, que projeta mentiras no seu coração. A Bíblia é cheia de exemplos da mentira. A mentira é algo que destrói a vida, relacionamentos, amizades, famílias e espiritualidade. E a mentira, ela traz consigo a morte, né? Temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que mentiram e suas mentiras os levaram à destruição, porque quem que confia numa pessoa mentirosa? Então mentir não é bom, mentir não é legal, mentir não é honesto, não é justo. Embora muitas vezes pareça ser uma proteção mentir, né? As pessoas mentem para se proteger de alguma coisa. E às vezes a mentira aparece como um escudo, mas é como se fosse um escudo de palha, que não protege nada, porque quando realmente acontece alguma coisa, a mentira tão logo se desfaz e a pessoa que tiver que ser atingida vai ser atingida, porque a mentira é mentira. Ela não tem que durar, ela não tem que ser eterna, ela não tem que ser forte, porque ela é filha do diabo. E como filha do diabo, ela faz a destruição, mas ela não tem tanto poder como tem a verdade, que é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus e ele é a verdade de Deus para nós. Então, entre verdade e mentira, escolha sempre a verdade. Por mais que doa nas pessoas que você convive, com as pessoas que você talvez precise falar algumas verdades, mas vale mais uma verdade dita da maneira correta, que pode doer
como um remédio amargo, né, colocado numa ferida também. A verdade dói, na verdade, é essa. As pessoas não gostam de ouvir a verdade, mas a verdade, ela machuca às vezes a pessoa, mas ela sara. É como um remédio amargo, é como um remédio que dói quando coloca, mas vai queimar as bactérias, vai tirar toda a impureza, vai proteger a ferida e vai mexer no organismo para que a pessoa seja sarada, seja curada, mas no momento é ruim. Assim é a verdade. A mentira não, já é doce, igual um bolo, um sorvete dos mais deliciosos, que depois vai se tornar numa obesidade, numa diabetes, numa doença de sangue. Assim é a mentira. A gente adora a mentira, mas no final ela faz mal, como o açúcar, né? A gente adora também um açúcar, mas no final o açúcar vem contra a vida da gente, né? Traz cegueira, traz diabetes e uma série de complicações com obesidade, e junto com a obesidade um monte de doença que vem junto. Doenças do pulmão, doenças de estômago, doenças dos ossos, doenças de sangue, doenças de coração e muitas outras doenças que a gordura traz, né? Hipertensão, problemas, né, com veias e vasos, né, com varizes e lordoses, arterioscleroses e bicos de papagaio e hérnia de disco, tudo vem com o peso, né? E o peso vem por causa do açúcar. E assim a mentira entra na vida da gente, junto com ela vem uma sequência de desgraças. Por isso que a Bíblia fala que ficarão de fora os que mentem e os que amam a mentira. Porque nós já falamos aqui que mentir todo mundo mente. Uma hora ou outra todo mundo mente. Existe diferença entre aquele que maquina, que projeta e já sai um plano da sua cabeça arquitetado, eu vou mentir. Aí vai lá, inventa uma coisa, eu vou dizer assim, eu vou fazer assim, eu vou falar assim. Essa pessoa que arquiteta, né? Esse daí é o mentiroso praticante, né? E tem aquela mentira que às vezes a pessoa se vê numa situação complicada, naquele momento a pessoa não tem o que fazer, a mente da pessoa falha, e como uma reação instintiva de se defender, ela vai lá e fala uma mentira. E tanto uma como a outra, eu acredito que possa haver perdão, né? Com certeza há perdão quando se arrepende e não continua mais. Qualquer pecado, não só a mentira, que a pessoa se arrependa e não pratique mais aquele pecado, essa pessoa tem o perdão garantido por Deus. Mas continuar na mentira achando que Deus está a favor da pessoa não tem como, porque Deus é a verdade, não tem sociedade. As trevas com a luz, a verdade com a mentira, Deus com o diabo, não tem sociedade. Quem vive na mentira está fazendo a vontade do diabo. A prova disso é que Apocalipse 22, 14, fala: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, porque ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os mentirosos, todo aquele que ama e pratica mentira. Então, a mentira vai deixar pessoas fora do reino de Deus, porque ela é do diabo, e quem pratica a mentira, a Bíblia chega a chamar de filho do diabo. O diabo mente desde o princípio, e vós sois filhos do diabo. Jesus falou isso para um povo que se dizia ser filho de Deus, mas que na verdade eles eram filhos do diabo, porque eles praticavam e viviam e amavam a mentira. Mas será que existe pessoas assim? Existe pessoas que amam a mentira. Existem pessoas que abrem suas bocas para pronunciar mentiras sem necessidade nenhuma. Um exemplo disso foi Ananias e Safira, que
A Bíblia fala que tinha uma propriedade e eles venderam a propriedade para doar o dinheiro, né, nos pés dos apóstolos que estavam acrescendo a igreja. Havia uma prática, uma necessidade naqueles dias de dinheiro, né, de crescimento, e todo mundo vendia suas propriedades e dividia com os irmãos, e eles eram felizes. E eles tinham tudo em comum, e eles oravam, eles comiam juntos, eles moravam juntos, e o poder de Jesus era maravilhoso no meio deles. Eles eram curados, eles eram libertos e às vezes perseguidos, mas estavam sempre juntos. Vamos vender. Combinou com a esposa, vamos vender. Venderam por um valor. Mas a ideia era vender diante da igreja, diante de Deus, para entregar o dinheiro na igreja, para que os apóstolos usassem o dinheiro para a obra de Deus. E eles fizeram um voto de entregar todo o dinheiro da casa na igreja, na presença de Deus. Eles estavam errados nisso? Não, se veio do coração, Deus receberia. Mas o negócio é que quando eles conseguiram vender a casa, eles combinaram entre eles de dar só uma parte na igreja. E quando o homem veio, deu uma parte, Pedro disse para ele: por que tu tentastes o Espírito Santo, mentindo ao Espírito Santo de Deus? Agora você vai morrer, porque você não mentiu para o homem, você mentiu para Deus. E diz a Bíblia que aquele homem caiu morto no mesmo instante. E passado algum tempo veio a mulher dele também com mentira, dizendo: nós vendemos uma casa por tanto, eu vim trazer uma parte do dinheiro e tal. Falou assim: o seu marido já caiu aqui por causa de mentir diante de Deus. Agora vai vir os rapazes que foi enterrar ele, eles estão voltando e eles vão levar você também, porque você veio com a mesma mentira. Deus não faz acepção de pessoa. Aí ela caiu e morreu também no mesmo dia. Então essas coisas ficaram escritas para nosso ensino, para que nós não venhamos a ficar tentando, mentindo para o Espírito Santo, mentindo para Deus, mentindo para a obra do Senhor, uma vez que não tinha necessidade. Ele não era obrigado a dar a casa dele na igreja, ele não era obrigado a prometer nada para Deus. Mas quando falamos para o Senhor que vamos fazer algo, Deus espera que a gente faça. Deus não fica feliz quando a gente é convidado pelo Espírito Santo a fazer algo para a sua obra e a gente fica relutando, fica lutando contra Deus, resistindo à voz de Deus. Aí a Bíblia fala que isso ficou como exemplo, para que a gente possa entregar no altar aquilo que é de Deus, aquilo que Deus pede. E trazendo essa palavra da mentira, a gente tem exemplos na Bíblia também de pessoas que mentiram e que se deram muito mal. Nós vemos lá o exemplo de Acã, que fazia parte do exército de Josué, e fazendo parte daquele exército tinha uma ordem de Deus que não podia pegar ouro, prata, nem nada amaldiçoado, porque Deus queria que destruísse tudo, o povo e tudo que eles tinham. Mas Acã viu umas peças de prata, uma capa babilônica, uns negócios bonitos lá, e ele cobiçou com seus olhos e desejou no seu coração, e ele pegou aquilo e escondeu, né? E o povo de Israel começou a perder as batalhas, começou a perder as guerras. Josué não entendia o que estava acontecendo e começaram a procurar. Deus falou para Josué que tinha maldição no meio do povo e Josué começou a procurar, mas Acã não confessou seu pecado, né? Foi necessário que Deus revelasse aonde estava o erro. Ele tivesse se humilhado, arrependido e tivesse chegado até no Josué, que significa salvação. A palavra Josué significa salvação. Se ele tivesse chegado até na salvação, até em Josué, e falado: olha, eu errei, mas estou arrependido, estou vendo que o povo de Israel está sofrendo, e eu sei que a culpa é minha, tá? As coisas estão aqui, entendeu? Vocês me perdoem, por favor. Se quiser me punir, eu aceito qualquer punição, mas perdoa, que eu não vou fazer mais. Deus tinha perdoado ele. A Bíblia é cheia de episódios onde Deus perdoa a pessoa que se arrepende e deixou palavras proféticas na boca dos profetas, dizendo que se o povo se arrepender e orar e se humilhar e buscar e entrar na presença de Deus, coração, com jejum, com humilhação, Deus se arrepende do mal e volta a fazer o bem. Mas ele não fez isso, então a sua mentira o levou à morte.
porque não teve coragem de revelar a verdade, né? Foi necessário Deus mostrar. A mentira de Davi foi desmascarado quando tentou fazer com que Betseba dormisse com seu próprio marido, tentando forjar uma gravidez com seu esposo, e o esposo não aceitou dormir com a esposa. Então, o plano de Davi de mentir foi desmascarado por Deus. Deus não permitiu que isso acontecesse, mas Davi estava mentindo, querendo fazer aquele homem pensar que a mulher estava grávida dele, mas na verdade a mulher estava grávida do rei. Que coisa feia, que coisa chata, desagradável essa história de Davi, mas ficou como exemplo para que nós não sigamos esse tipo de pisada. Os defeitos de Davi não, as glórias de Davi sim, mas os defeitos dele nós não devemos seguir os defeitos de Davi. Ele teve o que ele quis, a mulher que ele amava, a mulher linda, bonita, e a mulher que ele amou, ele quis do lado, Deus permitiu. Depois de toda a desgraça que aconteceu, que ele traiu, que ele enganou, que ele matou Urias pela espada da mão do seu inimigo, colocando ele na frente do exército para morrer. Porém, Deus cobrou isso tudo dele. Por quê? Porque o nosso Deus é justo. E Davi, naquele momento, foi injusto. E Deus ia cobrar essa injustiça de Davi. Cobrou da família, cobrou dos filhos, né? Cobrou de todo mundo. Mas perdoou o seu pecado. E esse perdão que Deus ofereceu a Davi, Ele oferece a você também. Por que Deus perdoou Davi? Porque Davi, quando reconheceu que estava cometendo um erro gravíssimo, ele se humilhou. Ele se humilhou. No Salmo 51, é um salmo que está escrito, que descreve o desassossego do coração de Davi quando percebeu o tamanho da sua loucura. Vai ter misericórdia de mim, ó Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, torna a dar-me a alegria da salvação. E assim ele vai pedindo perdão, né, naquele pecado que ele tinha cometido com Betseba de adultério. Interessante essas coisas, né? Mas o conselho que eu tenho para dar para vocês: não sejam pessoas mentirosas. Evitem a mentira no máximo. Quem fala a verdade anda com a cabeça erguida. Tem moral para andar com a cabeça erguida. Entra e sai de qualquer lugar porque anda com a verdade. A Bíblia fala que a tua verdade é o escudo broquel. Sabe o que é isso? Que a verdade de Deus te protege, a mentira não. A verdade serve de escudo para te proteger de todo mal. Porém, a mentira, você já sabe, né? É filho do diabo. Vai te levar para o inferno. Para onde que a filha do diabo poderia te levar? Para o céu? Se ela é filha do diabo, o reino dela é aonde? É no inferno. Então, quem dá a mão para a mentira vai ser levado ao inferno. Mais dia ou menos dias, o inferno vai chamar. O pai vai chamar a filha: filha, vem para casa. Aí quando a filha for para o inferno, ela vai levar quem está de mão dada com ela. Então, não minta. A Bíblia fala: irmãos, não mintais uns aos outros, pois já vos revestistes do novo homem através de Cristo. Mentir para os irmãos, mentir para o pastor, mentir para a esposa, mentir para os filhos, mentir vai te levar à ruína, à destruição. A mentira não é boa. A mentira não tem uma origem boa. A Bíblia fala que o diabo mente desde o princípio, e por causa disso ele não consegue se firmar na verdade. Ele não conseguiu se firmar na verdade. Eu acredito até que o diabo um dia teve lá no fundo da sua alma, do seu entendimento, ele teve vontade de se arrepender, de voltar para Deus, mas escolhendo a mentira, ele não conseguiu nunca mais voltar para a verdade, porque a mentira o escravizou, o prendeu. A mentira, como eu já disse, é como um açúcar. Uma vez que a pessoa começa a mentir e deixa isso crescer na sua vida, é difícil de parar, viu? Você conhece alguém mentiroso? Que mente descaradamente, à toa?
A pessoa sabe que você sabe que ela está mentindo, mesmo assim ela continua mentindo para você. Você conhece alguém assim? Se você ama essa pessoa, ore por ela. Ore para que o Espírito Santo de Deus a convença que viver desta forma não é agradável aos olhos de Deus. Eu não sou perfeito, porém, dentro da minha casa, eu consigo dizer à minha família, quando eu brigo com os meus filhos, durante toda a minha vida eu falei para eles, lembre-me, por favor, me lembre de uma vez que eu menti para vocês. Eu falo isso para os meus filhos, graças a Deus eu falo isso. Esses dias mesmo, eu briguei com meu filhinho de 8 anos de idade e eu falei para ele, ele mentiu para mim, ele me contou uma mentira. Quando eu pressionei, ele falou a verdade. Aí eu falei para ele, eu fiquei muito brabo, por quê? Porque eu faço de tudo, gente, para não mentir para os meus filhos. E quando eles fazem alguma coisa errada, eu falo para eles, por mais duro que seja, conta a verdade para o pai. Eu prefiro que chorar, ficar triste com uma verdade que você me conte, do que depois eu descobrir na rua que vocês estão fazendo coisas erradas. Então eu falei, fala a verdade para o pai. Aí ele foi e falou, chorando, aí eu fiquei muito bravo. Eu fiquei muito bravo porque eu falei para ele, falei assim, qual foi a vez que o pai mentiu para você? Você consegue falar isso para seu filho, para sua filha? Você consegue falar isso para sua esposa? Lembre-me de uma vez que eu falei mentira para vocês. Isso é o poder da palavra de Deus na vida de uma pessoa. Perfeito? Não. Nós não somos perfeitos. Não estou querendo dizer com isso também que eu nunca menti, que daí eu já estaria mentindo, né? Uma vez ou outra escapole. A gente escapole uma mentira ou outra, mas a gente já corre pro joelho. Oh, Jesus, me perdoe, Senhor. Conheço um irmão, estava estudando pro quartel, para SPSEX, do quartel. Estudou acho que 2 anos. Quando chegou na hora de fazer as inscrições e fazer as matrículas e tal, e não podia, parece que, alguma coisa desse tipo assim, parece que não podia ser casado, e ele já era casado. Aí chegou lá na hora lá, meu irmão crente, né, servindo ao Senhor, com o Espírito da verdade dentro dele, foi lá e escreveu que ele não era casado. Ah, meus irmãos, não deu 24 horas depois. Esse homem chorou quase a tarde toda. Sentiu um arrependimento tão grande, mas chorou, derramou lágrimas. Ah, eu pequei contra Deus, que eu menti. Porque depois de servir o Senhor, depois de muitos anos servindo o Senhor sem falar mentira, quando a gente fala uma mentira parece que o mundo vai acabar. Porque dá um peso, dá uma tristeza, dá uma angústia. Ele chorou. Depois que ele sentiu o consolo do Espírito Santo, que tinha perdoado ele parou de chorar e seguiu a sua vida, né? Mas não passou também pro exército, não. E depois ele glorificou o Senhor, porque Deus acabou, né, agindo e trabalhando e abençoando a vida dele com outras coisas. Mas é interessante, eu lembro dessas coisas assim, sabe? Eu lembro dessas coisas. Eu também já chorei bastante já. Uma vez eu cometi também esse erro, sabe, de contar uma mentira, e o Espírito Santo cobrou de mim, e depois eu fui orar, eu chorei, falei, Jesus, misericórdia de mim, Senhor meu Deus, eu falei uma mentira, Senhor meu Deus, e eu sei que eu não posso mentir. E é assim a vida de um pecador arrependido. Quando uma pessoa se arrepende de verdade, irmãos, não consegue viver na prática da mentira. Às vezes vai escapulir, mas viver na prática da mentira não é para crente, não combina. O crente não combina com uma vida mentirosa, uma vida cheia de engano, cheia de mentira, porque nós lemos uma palavra para vocês aqui, ó, João 8,44. Né? Nós vemos que lá em João 8,44 está falando a respeito do pai da mentira. Eu vou ver aqui na minha Bíblia aqui, quero ler essa palavra para vocês, João 8,44. 8,44. O diabo é o pai da mentira. Então, João 44.
É aquele texto que fala lá que ele nunca se firmou na verdade, então ele é o pai da mentira, né? E como pai da mentira, ele não tem parte nenhuma com Jesus. Versículo sobre o pai da mentira. Vamos ver aqui. A gente acha alguma coisa para te mostrar? Pai da mentira. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele, e quando mente ele fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, o maligno não atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então são as palavras de Deus que falam, né? Que não vale a pena insistir em querer ficar vivendo uma vida de pecado. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Você está no canal Yeshua Rei, com o pastor Paulo Hasek. Curta, compartilhe, se inscreva e participe aí desse canal. Esteja sempre nos ouvindo, assistindo, chamando pessoas, amigos, parentes, compartilhando, falando para as pessoas, né? Tem uma palavra boa da parte de Deus. O pastor está sempre lá em oração, buscando a presença do Senhor. E vamos orar pelo Brasil, para que essas mentiras caiam por terra, né? Para que essas fraudes, enganos, para que estas coisas horríveis que aconteceram na nação brasileira e no mundo possam cair por terra, e assim o nome do Senhor Jesus há de ser glorificado, né? Acabar com essa mentirada toda e seguir a vida, né? Tocar a vida para frente, orando para que Deus faça o melhor e tenha misericórdia